cavalheiros, senhoras e senhoritas, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o objeto de conhecimento do Enem, que é Revolução Industrial, criação do sistema fabril na Europa e transformações no processo de produção. Não se esqueça de dar um joinha aí no nosso vídeo e de se inscrever no nosso canal do YouTube. E claro, chame os seus amigos para assistir esses vídeos. Poste o link nas suas redes sociais. A Revolução Industrial se dividiu em diversas fases, diversos momentos. Você tem a primeira Revolução Industrial, você tem a segunda, a terceira e atualmente nós estamos vivendo a quarta Revolução Industrial. Essa aula é para falar sobre a primeira e a segunda fase da Revolução Industrial. A primeira fase desse processo se dá logo depois da criação da máquina a vapor por James Watt em 1768. É a fase inicial da indústria, momento em que a indústria se limita à Inglaterra. Somente a Inglaterra vai ter indústria de 1768 até meados do século XIX, ali por volta de 1850. Então a indústria inglesa vai ser a única do mundo. Nesse período histórico, a industrialização da Inglaterra se baseia na produção de tecidos e por isso a indústria mais importante da Inglaterra é a indústria têxtil. Nessa primeira fase, o combustível usado para alimentar as máquinas era o carvão e as máquinas eram feitas de ferro. Para resumir a primeira fase da Revolução Industrial na cabeça de vocês, você tem que saber que essa fase durou da invenção da máquina a vapor até metade do século XIX. Então você vai colocar 1768 a 1850. Você tem que se lembrar que a Inglaterra era o único país industrializado do mundo. É preciso saber que a produção da indústria têxtil era mais importante, que as máquinas eram feitas de ferro. E isso é a primeira fase da Revolução Industrial. Nesse período, a Inglaterra se torna o país mais poderoso do mundo. A Inglaterra conquista muitos mercados, se torna um país realmente influente. É nesse momento que a Inglaterra passa a ter uma marinha tão grandiosa que vai patrulhar os oceanos, vai colocar ordem no mundo. A Inglaterra se tornaria uma espécie de xerife do planeta Terra. Depois de 1850, a industrialização se espalha. É que os ingleses tinham ganhado tanto dinheiro com a indústria que eles precisavam de novos mercados para investir esse dinheiro. Então a indústria inglesa transborda e chega até a Europa. Nós vamos ter a Holanda, a Bélgica, a França vivendo um processo de industrialização. No centro da Europa, um pequeno país alemão também se industrializava muito rapidamente, era a Prússia, que graças a esse processo de industrialização dá início às guerras de unificação alemã. Também o norte da Itália começava a se industrializar e um dos reinos italianos, Piemonte e Sardenha, também inicia uma guerra de unificação da Itália. Nessa segunda fase nós podemos dizer o seguinte: a indústria se espalha, chega a diversos países. Em alguns países ela vai ter também grandes expansões rápidas. É o caso do Brasil, é o caso da Rússia. Nós vamos viver aqui no Brasil nessa época o chamado surto industrializante com o Barão de Mauá, que trouxe para o Rio de Janeiro a iluminação a gás, as primeiras linhas de ferro do Brasil, entre tantos outros empreendimentos. A indústria nessa segunda fase não fica apenas na Europa, mas chega também ao Japão e aos Estados Unidos, que iniciam um processo de industrialização realmente forte. A segunda fase da Revolução Industrial é uma fase de expansão da indústria. É uma fase também que a indústria têxtil lentamente vai perdendo espaço para a indústria do aço. A siderurgia vai ser a principal atividade industrial dessa segunda fase. As máquinas agora deixam de ser feitas de ferro e passam a ser feitas de aço. E o combustível usado para mover essas máquinas lentamente vai sendo substituído por outro combustível. Embora o carvão continuasse importante, agora surge também o petróleo e a eletricidade. Na segunda fase da Revolução Industrial, o capitalismo sofre uma transformação. Havia tanto dinheiro sendo produzido por essa indústria que esses industriais, essa burguesia europeia, precisavam de novos mercados para investir esse dinheiro. É nesse momento que a Europa inicia uma corrida em busca de territórios fornecedores de matéria-prima e de novos mercados consumidores. A essa corrida nós chamamos de corrida imperialista.
O imperialismo também é fruto de mais um transbordamento financeiro. A indústria europeia, norte-americana, japonesa produzia tanto dinheiro que esse dinheiro precisava de novos mercados para ser investido e, claro, fazer mais dinheiro, fazer mais recursos. É importante dizer também que nessa segunda fase da Revolução Industrial, nós vamos ter o surgimento de um novo capitalismo, é o chamado capitalismo monopolista financeiro. Nesse capitalismo, o que acontece é que as indústrias se unem aos bancos. E da união dessas indústrias aos bancos, você tem uma monopolização dos mercados. Vamos entender, pessoal? Eu sou um produtor de locomotivas. Todos os anos eu peço empréstimos no banco para fazer a minha produção. Num determinado momento, o dono desse banco chega para mim e oferece uma oferta para comprar uma parte da minha indústria de locomotivas. Eu aceito a oferta e o dono do banco passa a ser meu sócio. Então a minha indústria de locomotiva passou a ter um capital financeiro associado. Eu me associei a um banco. O meu concorrente, que também produzia locomotivas e que também pedia empréstimos ao banco todos os anos, agora vai quebrar, porque esse banco tem interesse em que eu domine o mercado, porque ele é meu sócio. Então ele não empresta mais dinheiro para o meu oponente. Com isso você tem uma monopolização dos setores econômicos. No momento em que o capital se torna financeiro, ou seja, a indústria se une aos bancos, essa indústria também se torna monopolista, porque o crédito é cortado para os concorrentes dessas indústrias que se somaram aos bancos. Esse capitalismo do século XIX, da segunda fase da Revolução Industrial, é um capitalismo que vai gerar muitas disputas. É o capitalismo que vai colocar os ingleses contra os alemães recém-unificados. É o capitalismo que vai fazer com que a Itália busque territórios na África e invada a Etiópia. É o capitalismo que vai gerar um esgarçamento das relações políticas, diplomáticas e econômicas entre os países do mundo no início do século XX. Podemos dizer seguramente que foi justamente o capitalismo monopolista financeiro que gerou uma rota de colisão entre as potências europeias, originando a Primeira Guerra Mundial. Valeu, gente!